Olá, amigos e amigas que acompanham o Frequência Rural, o podcast que dialoga com o campo diretamente. Sejam bem-vindos e todos bem-vindas também ao novo episódio do nosso podcast. Esse aqui é o terceiro episódio do podcast Frequência Rural. E antes de começar, os recadinhos básicos, né? Além de agradecer a quem tem nos acompanhado nos nossos 2 primeiros episódios, siga a gente no Spotify para não perder os próximos. Nós estamos também no YouTube, no Instagram, no Facebook. Procure lá Frequência Rural Podcast e acompanhe nossos conteúdos, independente aí da plataforma que você esteja nos acompanhando, Frequência Rural Podcast, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Em breve no LinkedIn, no X e em outras plataformas de internet. Se você gostar da conversa de hoje, você compartilha com quem se interessa por agricultura familiar, sua agroecologia, desenvolvimento rural sustentável, inovação, sustentabilidade de uma forma geral. Né? No episódio de hoje, a gente conversa com Valdecir Queiroz, ele que é um dos grandes nomes da agricultura orgânica e biodinâmica no Brasil. Nós vamos já saber o que é isso. Técnico em agropecuária, ele iniciou sua trajetória ainda nos anos 80, quando participou de cursos com Ana Primavesi, que é uma referência da agricultura alternativa. Não sei nem se alternativa é o nome mais apropriado. Orgânica, né? Desde então, vem acumulando décadas de atuação em diversas regiões do país, assessorando produtores, empresas e formando pessoas com uma abordagem prática, regenerativa e profundamente conectada com a natureza. Eu tive notícia de um curso que o nosso amigo Valdecir vai ministrar aqui brevemente em Fortaleza, já a gente fala sobre isso. E eu decidi convidá-lo para conversar sobre esses assuntos. Eu conheci ano passado na Secretaria do Desenvolvimento Agrário, onde ele ministrou uma palestra dentro da Semana do Alimento Orgânico. Né? Então, Valdecir, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. E a minha ideia aqui é fornecer para quem está nos acompanhando uma visão, né, do que seja agricultura orgânica, do que é agricultura tradicional, né? Você falou agora há pouco, e a agricultura biodinâmica, né? O que é, vamos começar do começo, o que é hoje a agricultura orgânica? Bom, obrigado por ter convidado. Acho que é importante que a gente realmente possa esclarecer, né, para o produtor, para o ouvinte, técnico, agrônomo, qualquer pessoa que esteja ouvindo. Quando a gente fala de agricultura, a gente coloca diversos sinônimos ou então pronomes e etc., né, no tipo de agricultura. A agricultura é uma única coisa, né? Sim. O que diferencia, na realidade, são as práticas que se utilizam nessa agricultura. Quando você fala, sempre perguntou, o que é agricultura orgânica? Agricultura orgânica, vamos dizer assim, é o que a natureza já faz, mas a natureza não dá para produzir comida sozinha o suficiente, né? Então, a agricultura, dizem que foi a melhor invenção da humanidade, fez a gente se deslocar, crescer e estar aqui, né? Mas não há desenvolvimento que não tenha suas consequências, né? Sim. Então, lá na década de 20, de 30, de 40, né? O pessoal começou a fazer, depois da Segunda Guerra, principalmente, depois da Primeira e da Segunda Guerra, começou-se um desenvolvimento de agricultura. Até lá a gente vivia de agricultura, e de uma agricultura orgânica, olha só, né? Então não tem tanto tempo assim, que a humanidade não tem tanto tempo. E depois do pós-guerra foi desenvolvido um tipo de agricultura baseado, né, digamos, na produção de determinados insumos, de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Né? Antes, o nitrogênio vinha de guano de morcego, só para você entender. Né? E nessa época, depois da guerra, o pessoal usava o nitrato e outras coisas para fazer pólvora, para fazer explosivos e tudo mais. Certo. E daí terminou a guerra e tinha muitos estoques de produtos como nitrato. E o que fazer? Opa, nitrato é nitrogênio. Vamos começar a trabalhar isso usando para a agricultura. E isso melhorou muito a produção, foi melhorando. E daí veio todos os outros insumos ligados à agricultura, os macros e micronutrientes. Então, eu estou falando isso para chegar à agricultura orgânica, para te falar. Entendi. Nessa mesma época, tinha um desenvolvimento de agricultura
tanto na Índia como na Alemanha, na Áustria, né, que era uma agricultura mais alternativa, que se chamava. Era a agricultura orgânica de hoje. Então, o pessoal se baseava nos ensinamentos da natureza. Então, como é que eu vou produzir? Como era que nossos pais produziam antigamente, né? Nossa mãe, o nosso avô e tal, pelo menos o meu, eu tenho 58 anos, minha mãe cultivava uns girauzinhos de hortaliça e tudo, e não usava veneno nem adubo, mas já existia. Então, veio depois da guerra, depois de um determinado período, a modernidade da agricultura. E a agricultura orgânica ela ficou em 10º ou 20º plano, digamos assim, não foi em segundo plano. Então, houve a agricultura moderna, né? Então, a Revolução Verde trouxe um fenômeno de agricultura com altas produções, melhorando isso. Naquela mesma época, tinha a questão, digamos, existia um produto que usavam como desfolhante de floresta. Esse desfolhante de floresta era para mostrar lá no Vietnã e em outras regiões, os Vietcongs lá e o pessoal bombardear. Então, desfolhar as florestas. O que era isso? Era o herbicida. Sim. Então, foi criado a partir dali. E isso, quando terminou as guerras, vai para onde? Opa, peraí, mata-mato. Vamos reformular e fazer os herbicidas. Então, houve uma evolução. A humanidade cresceu, evoluiu de maneira geral, as técnicas evoluíram, a agricultura se aprimorou, que é o que tem hoje, não é? E naquela mesma época, grupos de agricultores que não queriam usar tudo isso, às vezes não podiam, né? Começaram a desenvolver uma agricultura que era alternativa, como você falou. Então, era a agricultura alternativa. Baseada em quê? Baseada em matéria orgânica, pó de rocha, fitoquímicos. O que são fitoquímicos, né? São químicos das plantas. Você tirar os exudatos, óleos essenciais, isso e aquilo, e combater pragas e doenças. Hoje é muito fácil saber o que é um fitoquímico. Eu pego um óleo de citronela, é um fitoquímico. Sim. Você está entendendo? Sim. Então, isso veio para uma agricultura que começou a crescer, mas muito lentamente. O advento da agricultura trouxe toda a problemática, não é, de uso exagerado de minerais e tudo mais. E qualquer mineral que você tira, que você utiliza, é um sal. Né? E quando você usa esse sal em grande quantidade, ao invés de você ter uma alta produção, você começa a ter alta produção, mas o solo começa a perder sua capacidade de produção. Por quê? Saliniza, né? Porque salinizar não é só salinizar, não é? O solo, a gente às vezes não entende muito de solo, por isso que esse curso que você vai falar, eu vou mostrar isso, é 3 dias de solo. O solo tem todas as suas propriedades, e uma das propriedades que o solo tem é a energia do solo, né? Então, quando o solo trabalha, a gente trabalha a química, a física e a biologia no solo, né? E a química está intimamente ligada com a questão elétrica do solo. Então, quando se aumenta muito sal, se aumenta muito a condutividade. Então, quando se aumenta muito a condutividade, as águas salinas, as plantas não produzem, né? E daí, bom, tudo evoluiu e, de maneira geral, começou-se a descobrir, peraí, eu não preciso sal demais, eu preciso de outras coisas, né? E daí a gente já vinha com o crescimento da agricultura orgânica. Então, foram desenvolvidas técnicas que começaram a melhorar tanto a agricultura convencional, de uma certa maneira, como a agricultura orgânica. E a agricultura orgânica evoluiu e começou as necessidades em função de doenças, de problema de saúde das pessoas, em função da questão como eu posso dizer, de defensivos, que a gente chama de defensivos, mas são venenos usados exageradamente, né? Porque muitas vezes o produtor, às vezes ele não entende e você manda dizer uma dosagem, ele coloca outra, e isso começou a perturbação geral. E foi nascendo a necessidade europeia, brasileira, americana e de outros países de consumir um produto com menos defensivo, menos veneno e menos adubo. E daí a agricultura orgânica começou a aparecer de uma maneira, estou colocando aqui uma ideia de como nasceu isso, né? Então a agricultura orgânica cresceu, usa-se técnicas, uso de compostos vegetais através de plantas e pó de rocha e tudo mais. Na agricultura orgânica se usa químico muito. O químico da agricultura orgânica são os adubos químicos. Porque se você olhar a tabela periódica, a célula ela é formada por todos os elementos químicos que tem ali. E a agricultura tem que usar. Quando você olha uma agricultura que a gente chama convencional, ela usa 12, 15 elementos químicos. NPK, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, zinco, boro, manganês, ferro, molibdênio e mais alguma coisinha. Já na agricultura orgânica nós usamos 52 elementos, né? Então, o que acontece, a diferença os produtos que você utiliza na produção orgânica, de maneira geral,
são produtos que não agridem o meio ambiente e quando você trabalha sais, você tem que trabalhar, saber a quantidade de sais. Né? Então, quando eu falo oligoelementos, são micronutrientes. Os micronutrientes são elementos que fazem liga para que os macros funcionem direito. Os macronutrientes usados no convencional, aí você usa ureia, nitrato, cloreto, etc. No orgânico você não usa ureia, nitrato nem cloreto, mas existem substitutos à base de pó de rocha, existe substituto à base de proteínas animais, proteínas vegetais. Existe uma série de produtos que podem substituir. Então a agricultura orgânica trabalha uma base, né? Estou falando agora da parte química do negócio, uma base nutricional muito similar à agricultura convencional, porém com elementos que não agridem o meio ambiente nem a planta. Né? E daí se situa em cima de uma base muito fundamental que o convencional está descobrindo agora, que é a parte biológica. Nenhum elemento químico funciona se ele não tiver, digamos, a simbiose, ou então se ele não passar pelo trato, digamos, de um micro-organismo. Então, é muito mais importante você ter micro-organismos no solo do que adubo. Então, a agricultura orgânica se baseia nisso. Você tem um solo chamado estruturado, né? Um solo estruturado. Mas o solo, na realidade, é como se fosse uma cidade. Você imagina uma cidade com todas as pessoas dentro, né? Com todas as ruas, os carros, cada coisa com sua função. O solo, se você tem uma biota, que tudo tem sua função. O solo respira, então ele precisa de ar. Você imagina o solo sem ar. Os micro-organismos que alimentam a planta, eles vivem de ar. Parte deles vive do ar que a gente respira e parte dele vive do ar da água, do H2O. Eles tiram o oxigênio dali. Então, tem que se ter equilíbrio. Você imagina uma cidade sem equilíbrio. Então, o solo é dessa maneira. Então, a agricultura orgânica preza, né, em manter o equilíbrio do solo. Estou tentando falar aqui em palavras bem claras para a gente entender. Então, a diferença entre a agricultura orgânica e a agricultura, digamos, convencional ou não é tradicional, que se fosse tradicional, vem lá dos egípcios, não vem de lá, sim, vem de recente, não é? E chegou agora, bateu no topo e agora está usando práticas orgânicas. Né? Bioinsumos, farinha de rocha, rotação de cultura, cobertura morta, cobertura verde, e aí por diante. Então, são tudo técnicas que a gente desenvolveu da agricultura orgânica daquela época. Que muitas vezes parece uma novidade. Né? Parece uma novidade que não é. Olha só para você ver um fato bem importante. Né? Há uns anos atrás, aconteceu um problema na soja brasileira. Apareceu uma lagarta chamada Helicoverpa mígera. E o pessoal se desesperou, porque o custo de produção de uma saca de soja era R$80. Os caras estavam vendendo por R$80 a saca. E como ganhar dinheiro com isso? Porque a lagarta comia e reduzia a produção. E qual foi o produto que começou a resolver o problema da lagarta? Um produto chamado Bacillus thuringiensis, BT. Que veio de onde? De todo o projeto orgânico que já tinha no mundo. A gente já usava isso. Você está entendendo? Mas trouxeram de fora e disseram que foi uma salvação de fora. E não foi, aqui já tinha. E daí nasceu todo esse mundo biológico que tem hoje, indústrias e indústrias. Não tem uma empresa que não tenha o seu setor de biotecnologia trabalhando biológicos. É o mesmo que usa também no milho? O mesmo que... É o milho BT, né? Por que é BT? Porque a transgenia coloca... coloca, como é que eu posso dizer? No DNA, você coloca parte do bacilo lá, como é que chama, rapaz? É que compõe a célula, de maneira geral. No DNA, de maneira geral, você consegue... Um cromossomo. Exatamente, do micro-organismo, do inseto, né, do micro-organismo, para que o milho seja resistente, né, àquela praga. Está entendendo? Então, isso chama-se transgenia. É você cruzar um micro-organismo com uma planta. Então, são seres diferentes, mas consegue fazer isso. E causa resistência. Por isso chama-se milho BT. Está entendendo? Bacillus thuringiensis. Não é? Mas, de maneira geral, o que seria de nós se não fosse a agricultura? Né? Se não fosse o agro que a gente chama. E o agro, para mim, é toda a agricultura. É do produtor de 1.000 hectares, de 0,5, de 1.000, de 10.000. Agora, as técnicas que eles usam são diferentes, que estão sendo equilibradas. Só para você ver. A soja começou a utilizar todas as técnicas da agricultura orgânica. Por muito tempo, o pessoal fez plantio de soja no chão livre, né? Depois descobriu que estava perdendo poder nutricional. Aí começou a usar o quê? Estava esgotando o solo, né? Aí começou a usar o quê? Começou a usar técnicas da agricultura orgânica. Cobertura verde, dessecava e começou a fazer plantio direto, não mexendo.
Depois Você deixa a palhada exatamente. e planta por cima. Aí foi passando o tempo, o pessoal começou a usar a parte de biológico. Opa, peraí, veio de onde? Da agricultura orgânica. Agora o pessoal que usa muito adubo por conta das guerras, por conta dos problemas de preço de insumos, começaram a usar o quê? Pó de rocha, minerais naturais. Remineraliza o solo, coloca micro-organismos que liberam os nutrientes e usa bem menos adubo. Então, a agricultura orgânica, queira que não, é uma base da salvação da agricultura de maneira geral, porque essa é a lição que a natureza dá para a gente. Né? Se você olhar qualquer laboratório que estude biologia de solo, que trabalhe, ele vê que o principal é trabalhar a restauração da microbiota do solo. Então, dentro da microbiota, você tem N possibilidades, tanto nutricionais como fitossanitárias e aí por diante. Né? Agroecologia. Como é que se coloca a agricultura? Eu estou abordando porque são debates que acontecem nesse meio que, né? Como é que se coloca? Não é se opor, talvez, né? Ou é se opor? Não, eu acho o seguinte, eu penso, sou eu, né, que penso, não estou dando o pensamento de ninguém, não. A agroecologia, eu acho que é praticar uma agricultura com responsabilidade, né, porque você não pode ser xiita, com responsabilidade sem agredir a saúde do solo, o meio ambiente, sem agredir a água, sem agredir a saúde dos humanos que consomem, né, e dos trabalhadores que usam esses produtos. Então, se você praticar uma agricultura com responsabilidade, com regeneração de solo, né, utilizando todas essas técnicas que estão aí na natureza, você é um produtor agroecológico. Né? Tá, eu uso químico, né, então eu não posso usar. Não, tudo é química, meu amigo. Pelo amor de Deus, até a gente, um com o outro, é uma química, se a gente gostar do outro. Se não gostar, é uma química também. Né? Isso é isso que a gente baseia a agricultura. Eu acho que a agroecologia ela contempla quem tem responsabilidade, que faz um trabalho para proteger o meio ambiente. Lembrar de uma coisa, nós temos um único planeta, nós temos um único ar, nós temos uma única água. A água que estava lá no tempo de Jesus é a mesma que está hoje aqui, o ar que estava lá é o mesmo que está aqui. Então, isso está circulando nessa mesma bolinha. Então, a responsabilidade é comum. E a gente está descobrindo agora que todos nós temos responsabilidade, mas tem muita gente responsável. Não é todo mundo, mas tem muita gente responsável, achando que a gente tem 10 planetas e a gente não tem. A gente só tem um. Se a gente acabar a água, poluir toda a água aqui, como é que vamos beber água? Vai ser muito cara. E já é. Né? Verdade. Se você poluir o solo, onde é que você vai conseguir outro solo? Se a gente, boa parte da terra aqui é água, né? E água salgada. Está entendendo? Então, é responsabilidade comum de todos cuidar do planeta e cuidar de uma agricultura mais inteligente, uma agricultura mais consciente. Eu gostaria muito que o mundo fizesse agricultura orgânica, mas eu sei que não vai fazer. Mas que fizesse uma agricultura com responsabilidade. Né? Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer. Né? Essa é a minha meta de vida, tentar deixar para meus netos e meus filhos um planeta mais decente, um planeta mais sustentável, que os netos e os filhos deles possam se alimentar de uma boa fruta, de um bom alimento. Né? A gente assiste uns filmes assim futuristas e a gente vê que quando falta tudo, teve guerra, os caras estão comendo bolacha como na África, às vezes, bolacha com gostinho, mas é de barro. Tem um filme que mostrava que o pessoal comia bolacha de carnes diferentes, que não podia ser porque não tinha mais nada de proteína daquela maneira. Ultraprocessado. Exatamente. E a agricultura biodinâmica? Esse é outro assunto que, para quem às vezes não entende o que é a agricultura orgânica, a biodinâmica, ela é ainda mais estranho, né? Digamos assim. Então, vamos falar aqui de tipos de agricultura. Isso é uma coisa que eu vou mostrar no curso. A gente poderia dizer que tem muitos tipos de práticas de agricultura. Você tem a agricultura biodinâmica, a agricultura orgânica, a agricultura regenerativa, a convencional, a nasseriana, a agrofloresta. Você tem um monte de definições para a agricultura, que no final das contas é para produzir comida para a gente comer. Você está entendendo? Então, assim, do que é a agricultura biodinâmica? É interessante. Lá atrás, eu fui professor de um dos cursos do Stein, um cara chamado Rudolf Stein. Não é? Ele, naquela época, lá na década de 30, de 20 e tal, né? Esse pessoal, até 50, esse pessoal que era mais inteligente, às vezes não tinha até nenhuma formação tão superior, mas procuravam saber de muitas coisas. E o Stein era um desses, né? Ele trabalhava o ambiente, ele trabalhava a parte da arquitetura, ele trabalhava a educação, então ele pesquisava muita coisa. E o que foi que aconteceu? Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Depois da guerra,
o pessoal procurou o Stein, grupo de produtores que faziam hortaliças, plantavam grama, algumas coisas naquela região, trigo, porque eles usavam muito guano de morcego e estava muito bonito, estava muito bom. Só que começou a fazer o seguinte, quando você usa ureia demais ou guano demais, você tem muito nitrogênio livre. E as pragas começaram a atacar e eles se sentiram perdidos. E o que foi que ele fez? Eles foram atrás do Dr. Stein. Ele morava num canto, ele morava na Áustria, né? E daí procuraram ele, olha, a gente está com esse problema, você tem como nos ajudar? Ele disse, não entendo muito de agricultura, mas vou pesquisar. Porque naquela época era dessa maneira, né? E o que foi que ele fez? Ele conta que ele entrou na floresta, que ele morava numa casa perto de um castelo, e começou a observar. Começou a observar no período quente como era que as plantas se desenvolviam, no período frio, como era que desenvolvia, começou a observar as fases da Lua, se tinha alguma influência, porque ele sabia que a Lua tem influência no planeta, né? E daí ele começou a desenvolver as técnicas de agricultura biodinâmica. Claro que na Índia o pessoal já fazia um trabalho similar, porque a Índia ela é muito politeísta, mas é um povo que trabalha muito a espiritualidade, né? Sim. E tem todas as crenças, mas é muito antigo. Se você olhar a China, a Índia, são países antiquíssimos, né? Que têm civilizações milenares, né? Exato. E daí o Stein começou a desenvolver as técnicas da agricultura biodinâmica, que é controvérsia para alguns. Quando ele começou a ver que algumas forças existem no período chuvoso, no período frio e no período quente. Então, por exemplo, quando você tem um período muito frio, as forças elas são retrógradas, elas entram, elas se retraem. Quando é no período mais quente, elas afloram, né? Aí ele começou a olhar que as coisas funcionam em dois polos. Então, você tem um polo aqui cósmico e um polo terrestre. E começou a fazer todo o balanço. Então, daí nasceu uma agricultura, ele montou 12 palestras, qualquer semelhança, né? São 12 palestras. Ele montou 12 palestras para ensinar esses produtores como praticar uma agricultura mais sadia, baseada na força da Lua. Então, a agricultura biodinâmica baseada na força da Lua. Utiliza-se de técnicas super interessantes, que são técnicas que a gente diz, mas isso não funciona. Utiliza-se de forças terrestres, por exemplo, a parte do silício. Ele descobriu que o silício concentra energia. É só você ir na areia da praia, meio-dia, pisar na areia ali com o pé livre, você vai ver que ela está quente. Então, ela acumula energia. E daí ele começou a estudar isso. E daí, como é que eu vou acumular essa energia para aplicar num período mais frio, para ver se a planta produz também naquele período? Aí ele descobriu algumas técnicas, né? Sim. E daí essas técnicas foram ensinadas nessas 12 palestras. Então, são coisas que faziam todo sentido. Faziam todo sentido. E todo mundo, mas espera aí, você enterrar uma sílica dentro de um chifre de gado, não sei o quê, não, isso é química. É só você olhar com um olhar diferente, isso é química. Você está entendendo? O que foi que derrubou a humanidade recentemente? Foi um vírus, ninguém via. Então, o que foi que esse vírus fez dentro da gente? É biologia e é química. Nosso corpo fez uma química que não conseguiu entender. Foi algo novo que precisou processar por muito tempo. Então, Stein estudava essas coisas, né? E daí começou a desenvolver as técnicas de biodinâmica. Então, por exemplo, você aplica uma pitada de silício no hectare, 10 gramas, o cara não funciona. Claro que funciona. Se você pegar um vírus e colocar numa multidão, ele se espalha. Você está entendendo? Então, ele conseguia fazer isso, né? É você entender o ambiente de uma forma holística, digamos assim. De maneira geral. Então, a biodinâmica se baseou em determinadas forças. E daí, produção de matéria orgânica, a mesma coisa, plantas resistentes, que daí vem a trofobiose de Chaboçu. Então, isso foi englobado na agricultura biodinâmica, que é muito praticado na Áustria, na Alemanha, Brasil tem algumas áreas biodinâmicas também, né? Então, isso é agricultura biodinâmica. Já a agricultura orgânica usa técnicas mais comuns, né? Como eu falei, usa compostagem, matéria orgânica, fitoquímicos de planta, minerais e aí por diante, né? Mas tudo que não agrida o meio ambiente. Então, a biodinâmica tem essa diferença. Se não agride o meio ambiente, naturalmente é mais saudável para o ser humano. Com certeza, para o ser humano, para o solo e para o planeta, não é? Legal, isso aí. A agricultura biodinâmica é um movimento que, digamos assim, ele vem crescendo. Como é que tem como é que é a aceitação? Porque, às vezes, eu mesmo vi
já vi matérias no Globo Rural sobre, inclusive, um produtor que tem, se não me engano, na Paraíba. O Pierre Landau. Exato. Era em Patos. Ele é um suíço, né? É um suíço. E ele comprou uma terra que era uma terra arrasada, Exato. digamos assim, né? E ele conseguiu, baseado na agricultura biodinâmica, produz espirulina. Espirulina, produz manga, produz melão, produz um bocado de coisa. Você está entendendo? Biodinâmica. E o biodinâmica é o alimento mais energizado, né? Então, falando de alimento energizado, hoje a agricultura, de maneira geral, ela chegou, a agricultura convencional chegou a um patamar de desenvolvimento fantástico. Só que bateu no teto, ela não tem muito para onde ir. Tá entendendo? Então, começou a se voltar para a própria natureza agora. As técnicas. A biodinâmica, na realidade, ela é evolução sempre. O Steiner sempre falou que a gente tinha que observar. Então, você está em hemisférios diferentes, observe as forças diferentes e utilize. A gente fazia biodinâmica, nossos avós faziam. Só plantavam milho na época tal, só cortava a madeira quando a lua estava assim, para o pau não chorar, para não dar problema de cupim, não sei o quê. Isso era biodinâmica. Você está entendendo? É observar o ambiente. É observar. Que a agrofloresta faz também, né? Exatamente. Então a biodinâmica, ela, por exemplo, o vinho mais caro do mundo e o melhor vinho do mundo é biodinâmico. Você pode procurar, dar um Google aí que você vai encontrar isso aí, né? Mas não é tão simples fazer porque, como eu disse a você, são técnicas que muita gente pode achar rudimentar, mas que elas melhoram muito a produtividade. Aqui no Ceará, o primeiro composto em grande escala feito aqui, que foi por um amigo meu, o Marquinhos, da Polifértil, a gente utilizava preparados biodinâmicos no composto para melhorar, né? O pessoal da Poli ali, das Granjas Regina. Então, a gente lá em 98, 99, começou a fazer isso. Ele começou a fazer isso, usar os preparados biodinâmicos na compostagem. Agora, Valdeci, me diga uma coisa. Existe sempre um debate quando se fala em agricultura, agrofloresta, agricultura orgânica, biodinâmica, que é em relação à questão da produtividade. Produzir em larga escala. Isso não vai para frente. Porque a gente sabe que existe todo um debate que ele é, às vezes, um pouco ideologizado, né? Também a respeito desse tipo de produção. A agricultura em larga escala, monocultura, é a única saída porque produz alimento para muita gente, a população cresceu. Como é que você responde a isso? Sendo uma pessoa que já está há muito tempo nessa difusão desse conhecimento. Cara, essa pergunta é boa porque em 2 cursos, uma vez, um produtor me perguntou. O cara perguntou, não, criticou. Então, como é que vai fazer para que o mundo produza orgânico? Basta as grandes corporações quererem. O maior produtor de cana do Brasil, ele é o quê? Produz a maior produtividade, é um Tino Balbo, ligado a diversos grupos. É orgânico. A usina de cana dele é orgânica. Né? Então é o seguinte, hoje você tem uma fazenda aqui, está ali em Jaguaruana, 500 hectares de acerola orgânica, com alta produtividade. A gente produz melão, melancia, só produz tomate. Você tem várias empresas que trabalham nessa área. Né? Como é o nome da fazenda lá? Qual delas? Essa que você está falando aí. Essa era Maripobo, né? É orgânica, é uma fazenda de austríaco totalmente orgânica, enorme. Você está entendendo? Né? Fora, eu estou falando dessa, mas se você olhar aqui, você tem uma fazenda ali sendo montada, você tem outros grupos aqui, são vários projetos. Eu trabalho, sou consultor de uma empresa chamada Itacitrus. Tem 1.000 hectares de limão orgânico, vai fazer mais 1.000. Itacitrus. Itacitrus, Valdir Promicia, que vai ser agora o presidente da Abra Frutas. E aí por diante. Então, se não funcionasse, acha que esses caras iam investir nisso aí? Né? O que faltou durante muito tempo foi conhecimento, foi as universidades mudarem um pouco a base curricular, introduzir. Hoje, graças a Deus, todas as universidades estão tendo suas bases, né, focadas em proteção ambiental e meio ambiente. E isso tem que ser uma agricultura muito mais conservacionista, uma agricultura que use métodos que o mundo está querendo. Nós só temos um planeta, nós só temos um solo. Se a gente degradar isso, vamos derrubar a floresta inteira, vamos derrubar tudo, vamos respirar de onde? Se a gente respira das plantas, dos plânctons, das algas, vamos poluir todo o mar? Imagina quanto % de oxigênio a gente tem para respirar no planeta, você sabe? Né? A gente respira quanto % do percentual de gases que a gente tem de oxigênio? Tem ideia? Não. 21%, o resto são outros gases, amônia, não sei o quê, bababá. A gente come ar. Né? Se você for para os Andes, né, que é mais alto, o pessoal respira bem menos. Tanto que o andino tem um pulmão maior do que o nosso. Imagina se a gente aqui começa a faltar, correr na altitude. Começa a faltar oxigênio. Você vê isso quando os caras vão jogar lá em cima.
Você está verdade. entendendo? O ar é rarefeito. Então, É. você tem uma concentração menor de oxigênio lá. Então, a gente tem que agradecer e plantar muita árvore, fazer diversificação de cultura, porque a gente depende disso, mas muita gente não sabe disso. Tem muita gente inteligente que pode até saber, mas não acredita. Uhum. Isso é a dificuldade. Os alimentos orgânicos, eles são realmente mais saudáveis? Como é que, para o consumidor, na prática do dia a dia, ele pode ou saber que o produto é orgânico ou que não é? Eu sei que um produto, uma fruta que vem in natura, você não tem como ver. Mas é um desafio, né? É um desafio. Mas deixa eu só lhe contar uma coisa. Por exemplo, você, com a tua idade? Eu tenho 44. Pronto, então você alcançou, né? Eu tenho 58. Antigamente, qualquer pessoa que fizesse café, a gente sentia um cheiro gostoso de café. Você tinha aroma. Hoje em dia, você passa em todo... Você não sente cheiro de café. Ou a gente perdeu o olfato, ou o café perdeu o cheiro. Certo? E a gente não perdeu o olfato. E hoje o café tem muita coisa que nem é café, é sabor café. Mas tudo bem, mas é só dizer. Então, por que aconteceu isso? Porque o advento da produção se baseou numa base mínima de nutrientes. E a natureza não é assim. Ela precisa um complexo nutricional muito maior. Então, por exemplo, pegue um café orgânico e um tomate orgânico, café convencional e um tomate convencional. Abra os dois ou deixe num canto os dois e sinta o cheiro dos dois. Aí você vai ver essa diferença. Essa diferença é a química da planta. Então, quando você faz uma estrutura celular baseada em parte de nutrientes, não no complexo de nutrientes total, você tem uma estrutura celular muito mais flácida. Comparação. Pega uma galinha de granja que a gente come e pega uma galinha caipira e vai torar o osso. Então, sim, contra fatos, não há argumentos. Podem argumentarem o que quiserem, os cientistas, todo mundo. Mas, claro, a gente precisa da galinha de granja, que ela produz em maior escala, precisa da fruta e tal. Mas a fruta não traz mais a saúde. A Primavera dizia o seguinte: o problema da humanidade, o problema das doenças da humanidade é o que ela come. E hoje é o que a gente come, a gente sabe disso, a gente aqui é responsável. Vamos comer só orgânico? Não. Vamos tentar praticar uma agricultura mais sadia, uma agricultura sem problemas, uma agricultura onde o complexo nutricional seja muito maior, para que você tenha uma fruta boa, para que você coma saúde. Né? Então, a fruta orgânica, com certeza, tem mais sólidos solúveis. Pode fazer teste, pode qualquer cientista fazer teste. Claro que tem os cientistas que vão fazer testes comprados que vão dizer que não. Mas faça independente, no escuro, para ver uma coisa. Né? Então, isso eu não preciso discutir com ninguém nem falar, porque isso é o óbvio. É o Sim. óbvio. E a questão do preço é uma outra coisa que se fala muito em relação ao orgânico. O orgânico precisa ser mais caro ou ele é mais caro porque o custo dele é realmente mais alto? Mercado. Olha, você pode até ter um custo mais alto de recuperar um solo que você degradou. Eu trabalhei no Maranhão uma época, quando o pessoal chegou com soja, e daí o pessoal começou a mudar de terra porque a terra não tinha mais nutrição. Tá? A soja produzia muito menos. Eu trabalhei com cenoura na Chapada Diamantina e vi essa mesma coisa, onde os caras produziam 900 sacas de cenoura, começaram a produzir 350. O que foi que recuperou o solo? Matéria orgânica. Matéria orgânica. Básico, claro que não é só isso, mas matéria orgânica recuperou. Cobriu o solo, né? Então, de maneira geral, não você conservar ou regenerar tem um custo, é claro. Mas se você conservar o solo, quando você vai fazer uma produção, conseguir conservar, usar técnicas adequadas, seu custo é muito menor. Vou dar um exemplo. Uma planta normal, na média das plantas, vamos falar do elemento fósforo. Ela precisa aí, dependendo da planta, 20, 30, 40, 50 ppm. Tem muito solo com 250, 300 ppm que está lá. E os caras estão usando super simples, CAB, MAP, etc. Não precisava, era só liberar esses nutrientes. Nós temos uma estrutura de solo que tem nutrientes. Está entendendo? Então, é usar as técnicas adequadas, que seja orgânico ou convencional, que você vai ter uma boa produção. E, pasme, a agricultura orgânica não é mais cara. Não era para ser mais caro o produto orgânico, mas é mercado, meu amigo. Lei de oferta e procura. Você está entendendo? Então, você tem como fazer uma produção, certo? De uma certa maneira, com preço normal, vender até mais barato do que o convencional. Né? Então, vender o mesmo preço. Porque o bom seria vender o mesmo preço e você ter uma escolha. Eu tenho essas glândulas aqui que tem orgânica, que é o mesmo preço, e tem essa aqui que tem um produto que usa veneno. Mas não vou dizer que usa veneno, porque você não vai falar mal do seu produto. Exato. Né? Mas aqui é orgânica. Então, você escolhe. Claro que para quem está na ponta vendendo, vai dizer, não, isso aqui não tem, então os caras vão pagar mais. E aí, daí para o outro lado, é também um prêmio ao produtor, que
faz todo o trabalho protegendo o meio ambiente, protegendo o solo, a saúde das pessoas, reduzindo as filas do SUS e etc., do que o outro não faz. Então, é justo que se tenha um preço melhor, até você ter uma equiparação de parte vendendo orgânico e parte vendendo convencional, e que não vai ser tão cedo isso. Tá entendendo? É um processo Mas mais a longo. produção não é mais cara. Pelo contrário, o pessoal do convencional está usando técnicas. Dá só um exemplo. Eu trabalho num projeto. Esse projeto tem limão e tem manga. A manga desse projeto, o custo dela é 28 mil por hectare. O vizinho que tem a mesma coisa, mas só manga, o custo dele é 50 mil por hectare. E o cara produz as mesmas 35 toneladas que o outro produz. É só isso. Mas o cara daqui não está querendo ensinar ele aqui. Você está entendendo? Então, é aquilo que eu falei novamente. Falta conhecimento, falta prática de campo, porque conhecimento hoje, as informações você tem demais na internet, em todo o canto, mas você precisa vivência, você precisa estar lá dentro, você precisa errar, você precisa ver os passos, né? Você não acerta sempre. Exato. Né? Mas a natureza ela é dinâmica. Então, você tem que aprender esse dinamismo da natureza. Você que anda muito, Valdeci, por aí, ministrando cursos, consultorias, você vai agora para o Amazonas, né? Diz amanhã. Você tem notado que realmente existe uma mudança, que a gente está vivendo realmente uma mudança de mentalidade em relação à produção de alimentos? Dá para acreditar que isso é uma coisa que vai ganhar corpo? Ou é ainda um sonho, uma quimera? Olha, não é que seja uma quimera. O que falta, eu vou falar novamente. Por que eu estou indo para o norte? O que é que eu estou fazendo lá? Eu estou treinando técnicos e agrônomos ligados a uma instituição que vão ensinar produtores a usar o próprio conhecimento da floresta. Lembra dos fitoquímicos? Você imagina o norte com tanto de planta que tem, os óleos essenciais que tem, que a gente usa, que o pessoal importa, né? Exporta, quer dizer, o pessoal de fora importa, né? Leva daqui para lá para fazer produtos e manda para cá e a gente não utiliza. Então, é o seguinte, não é uma quimera de maneira geral. O que acontece é que falta conhecimento adequado, né? Para que as pessoas entendam que você pode fazer uma produção sustentável de maneira geral. Né? Então, você adquirindo conhecimento, você vai fazer tudo. As empresas hoje do orgânico, né, e o pessoal todo, você perguntou, mas será? Não, todo mundo gostaria de fazer uma agricultura mais sustentável. Quem não gostaria? Todo mundo gostaria. Eu conheço excelentes consultores que dizem, olha, Queiroz, eu não faço mais porque eu não tenho segurança. Meu produtor produz 40 toneladas de manga. Será que se eu mudar isso aqui, o cara vai produzir a mesma coisa? Por quê? Porque a gente não tem esse histórico e não tem tanto profissional. Por isso que meu trabalho desde 2000 é tentar formar pessoas, é passar esse conhecimento, porque conhecimento com só não vale nada. Então a gente tem que passar. Você está entendendo? Então precisa que as universidades se aprimorem, façam os experimentos certos, desenvolvam produtos certos. O Ceará, só para você ver. Vamos falar o Nordeste. Rapaz, nós temos litoral fantástico. Eu queria que você visse o que a gente tem de insumo nesse litoral que a gente não aproveita. Né? De algas, da própria água do mar. Tem uma instituição aqui, a UFES, lá no Rio Grande do Norte. Eu já trabalho com esse produto há anos. Né? Se você procurar, você vai ver o que é plasma de Quinton. René Quinton. O que é plasma de Quinton? Água de salina. Tem todos os elementos da tabela periódica e é riquíssimo em cloreto de potássio e cloreto de magnésio. Tem sódio, mas parte do sódio ficou acumulado como cloreto de sódio, que é o sal que tira. E nos Estados Unidos dá para extrair essa água fácil? Tem patentes disso aí, empresas usando isso aí para produção. E a gente aqui está lambendo os beiços ainda. Ele não faz quase nada. A UFESA fez um trabalho que está publicado na internet, mostrando que se a gente colocasse essas empresas que vão ter desalinizadores, ou colocasse spray dry, coisa desse tipo, a gente tirava todo o cloreto de potássio e cloreto de magnésio do mar. E a gente importa tudo isso. O Brasil importa muitos insumos externos. Como é que faz para reduzir essa dependência? Estudos. A gente tem toda a riqueza no Brasil. A gente precisaria de pouca coisa internamente, mas é questão de mercado e dos acertos de governos, né? Mas a gente não precisava disso. A gente precisava importar muito menos. Mas nós temos o maior produtor de soja do mundo. Vai em muitas empresas de soja, elas usam isso, mas elas podem reduzir isso. Podem reduzir a dependência. Eu não vou dizer que vai acabar a dependência, mas pode reduzir. Fora as jazidas que a gente tem, cara. As jazidas que a gente tem, as jazidas de minerais e de rochas. De onde vem alguns insumos? Vem de rocha. Está entendendo? Só que para uma rocha liberar um nutriente, ela precisa ser metabolizada de certa maneira, ela precisa de biota, ela precisa de ácido úmico, ela precisa ter essa interação. Então, não é só usar o pó de rocha, um exemplo, mas é saber usar
junto com as outras coisas que precisa para liberar o pó de rocha. Então, muita gente, às vezes, muitos professores, muitos especialistas, não, o pó de rocha não funciona. Funciona bem demais. Pó de brita funciona. Pode muita coisa, mas não é ele sozinho que funciona. Ele é agregado. Se eu usasse, vou dar um exemplo aqui, eu vou usar 100 kg de ureia por hectare. Dependendo do que eu uso, eu posso usar 30 kg, 40 kg de ureia e vou resolver meu problema. Né? Tem muitas, olha, é tanta ferramenta, tanta Só entender que pode substituir um insumo que vem de fora. Não é só substituir, você pode reduzir a dependência. Eu não vou dizer que você vai acabar tudo, mas você pode aprimorar. Por exemplo, o que é um adubo químico? É um adubo químico, é um sal. O que é um organo mineral? Que os caras vendem muito mais caro. É um adubo químico acrescido de orgânico, vida e mel, digamos, e outra coisa. Olha aí. Então eu pego 200 kg de ureia e faço 1 tonelada de um organo mineral. Opa, peraí. Que tem uma valência muito melhor do que os 200 kg, ou do que 1 tonelada de ureia. E o custo é muito mais barato. Mas quem está orientando e fazendo isso? Muita gente não está, porque não vai fazer isso. É muito difícil, às vezes, vencer uma estrutura de um sistema, de uma indústria que vem se impondo há muitos anos. Eu não quis falar, ainda bem que você falou, né? Para eu não me comprometer. Mas é verdade. Uhum. Eu queria saber, Valdeci, um pouco da tua trajetória. Você falou aí alguns momentos e de um pouco como é que vem. E eu queria saber como foi que você começou nessa área da agropecuária e qual é a tua trajetória aí nesse setor? Bom, já que você perguntou, eu vou contar. Eu não queria Conte-me a sua história. Eu não queria nada de agricultura, né? Eu venho de uma família, minha mãe era muito pobre, trabalhava, lavava roupa para me criar, não é? E não tinha na região que eu vivia, não tinha hospital. Eu na realidade, nasci em Mossoró e vivi muito na região de Areia Branca, ali no Rio Grande do Norte. E era um período muito difícil, né? E a gente não tinha farmácia, não tinha nada. Naquela época você sabe que não tinha nada disso. E minha mãe me criou com chá, só com chá. E isso me fez ficar muito próximo da natureza, né? E eu não queria nada com isso. Uma certa época, um avô meu, eu indo para o sul, achou uma pedrinha, né, num cacimbão e me deu, eu achei tão bonito, eu queria ser geólogo, trabalhar com geologia. E daí, quando eu fiz o seminário, né, fiquei um tempo no seminário, eu disse, eu vou fazer, antigamente era de ferro, o IF que tem hoje, né? Sim. Fazer de ferro. Quando cheguei lá, eu e mais 5 amigos meus, tinha acabado a matrícula. Aí, o que era que tinha? E tinha no interior um colégio que era um colégio militar, por incrível que pareça. Na época, estava mudando de militar, chamado Colégio Agrícola de Ceará-Mirim. Aí eu fiz a inscrição lá e fizemos as provas. E dos 5 só eu passei. Aí minha mãe, não, vai. Eu digo, não quero essa. Aí fiquei em agricultura. Aí entrei ali em agricultura. No Instituto... Não, eu estou falando... Tu estava falando na escola... Eu entrei numa escola agrícola que não consegui entrar na ETFERN para fazer geologia, né? Que eu queria. Aí daí entrei nisso aí. ETFERN, Escola Técnica Federal do RN. Do Rio Grande do Norte. É porque se tu fala rápido, aí a gente às vezes não entende a sigla. Mas antes disso, teve o momento de Primavera, porque antes disso eu estava no seminário. E como foi que aconteceu? Eu queria ser padre. Eu tinha estudado, né? Minha ideia era ser padre e ser exorcista. Olha só. É sério. De onde vinha essa história, esse pendor pelo exorcismo? A fé que eu tenho em Deus, para mim, é inabalável. O mundo pode se acabar, eu fico num grãozinho de areia, mas fico lá pela minha fé. Eu fui o primeiro paciente a ter Covid lá de Petrolina. 12 dias em coma e 22 na UTI. Estou aqui conversando com você. Paciente de Covid? O primeiro. Peguei aqui em Fortaleza. Foi? Foi. Eu peguei também. Mas internado. eu fui em fevereiro. Você ficou 20 dias? Eu fiquei em fevereiro para março. Fiquei 22 dias. 12 em coma e o resto na UTI. Mas estou aqui contando a história, que é uma outra história. Mas como eu entrei? Então, antes disso, né, falando da escola, né, eu estava no seminário e depois que eu saí do seminário... dentro do seminário, eu fui morar com um padre amigo meu em Alexandria. E tinha um açude lá que os peixes estavam tudo morrendo e o padre não sabia o que era. E a gente descobriu que tinha uma empresa de fumo que financiava o pessoal usava muito veneno, o veneno escorria para dentro do açude e os peixes estavam morrendo. Aí foi quando eu fiz meu primeiro curso com Primavera. Eu fiz o primeiro curso com ela, fiquei 15 dias fazendo um estudo de solo, era microbiologia de solo. Né, numa instituição chamada SECAP, Centro de Capacitação do Produtor, lá em Pesqueira, Pernambuco, que eu vim do Rio Grande do Norte para lá, o padre me mandou. E dali eu criei uma interação com o solo. Né? Eu ainda queria ser geólogo, mas eu queria essa interação com o solo. Eu tinha medo da agronomia, de coisas desse tipo. Né? Eu não queria, porque eu queria tratar pessoas, adoro gente. Né? E daí eu peguei
isso, né, levei e fui ensinar os produtores a fazer uns produtos alternativos para combater as pragas do fumo e tal, mas ainda não tinha paixão por agronomia, mas tinha por solo. Eu com ela estudei isso, ela desenvolveu micro-organismos, fez a gente tomar lá do solo, né? Esse curso com ela foi aonde? Isso foi numa instituição chamada SECAPAS, era ligada à Igreja Católica, Centro de Capacitação do Pequeno Produtor. Eu não morava em Pernambuco, não. Eu fui fazer esse curso. Foi fazer o curso que o padre lhe mandou. Aí, depois que eu saí do seminário, eu ia para Roma, eu estava tudo certo, né? Aí eu não fui, eu disse, não. Qual era o seminário? Eu tava no seminário diocesano, em Açu, no Rio Grande do Norte. Em Açu. Eu já ia para o seminário maior, que era o ITER, lá em Recife. Certo. Aí eu disse, não, vou então pro foi colégio. no ínterim entre essas etapas, você... Aí eu entrei nisso, aí fiz um outro, comecei no colégio, aí fiz um outro curso com Primavera. Aí pronto, aí eu disse, não, essa é a minha área. Né? Aí daí, quando eu terminei... Isso era anos 80? Era isso, era anos 80, por aí. 80, né? Na verdade, eu entrei no colégio em 83, 84. Então, de 84 a 87, eu terminei o curso em agropecuária, né? Em 89, foi 89, meu Deus, 88, minha mãe faleceu, aí eu tentei entrar na ESAM, no Rio Grande do Norte, na universidade, passei, mas não consegui fazer e fui... ESAM é a escola... O FESA hoje. O FESA hoje. E depois eu fui... Universidade Federal do Semiárido. Do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Do Semiárido, E daí eu fui trabalhar numa empresa chamada Frunorte. Fui trabalhar com melão, com uva, me tiraram da universidade para isso. Eu fiz letras. Não tinha nada. Era um concurso que tinha a Sul, mas fiz até quase o final, não concluí também, porque eu estava muito empolgado com o negócio. E quando foi em 94, 95, eu digo, não trabalho mais para ninguém. Saí da Frunorte e fui fazer consultoria até hoje. Só que aí eu fui fazer consultoria em agricultura diferente. Lá eu trabalhei com agricultura convencional, com veneno e com tudo. Aí fiz o biodinâmico. Você entendeu que aquilo não era o que você... Não. Aí fiz mais um outro curso com Primavera e Lutzenberg, e daí vi que esse lance da natureza que eu tinha dos chás de minha mãe, dentro da mata e tudo mais... Conectou. Né? E daí eu disse, não, é isso aqui. Eu entendi que eu tinha só um planeta. Eu venho daqui, é isso aqui. Isso aqui. Então, eu estou até hoje, trabalhei em muitas empresas, não vou nem citar o nome, porque são várias. E a gente vem aprendendo, errando, aprendendo, mas vendo o seguinte, que tem sentido no que eu estou fazendo. Mas o principal... Você acredita, né? No que você faz. Eu, de uma forma mesmo eu acredito porque, por exemplo, quando eu fui fazer meu primeiro melão, eu fiz lá em Curaçao, na Bahia. O Carrefour ia fazer 200 hectares de uva. Eu trabalhava aqui com o Richard em Fortaleza, eu tinha saído do Biodinâmico e me convidaram para vir para cá. Eu morava aqui ali perto do Edson Queiroz, e fui para Pernambuco, né, para trabalhar na Bahia, montando uma área de melão e uma área de manga. E eu não acreditava em dar fazer melão orgânico, mesmo sabendo do orgânico. Quando eu fiz o primeiro hectare, fiz 10, fiz 100. Aí eu digo, pô, se dá fazer melão orgânico, dá fazer qualquer coisa. Qualquer cultura. Na uva a gente apanhou muito e ainda apanha porque a uva não tinha um produto para quebra-dormência. Mas em qualquer outra cultura você fazer orgânico igual um convencional. Hoje, antigamente não tinha nem ferramentas. Quebra de dormência da uva. Da uva. A quebra-dormência é para sair o fluxozinho. A uva, no Vale de São Francisco, você precisa aplicar um produto chamado calcianamida nitrogenada, que é a Dormex, para ela brotar. Tá entendendo? Então, no orgânico, você não tinha um produto para essa brotação. Tá entendendo? E daí é o que a gente sofreu mais. Mas hoje você já consegue quebrar a dormência em 70%. Já tem, por exemplo, a primeira adega certificada do Vale de São Francisco fui eu, que é a adega Bianchetti. É vinho orgânico, é suco orgânico. Agora estou com mais 2 fazendas fazendo. Só que não é fácil o pessoal acreditar, porque o pessoal produz 35, 40 toneladas de uva por hectare. E a gente no orgânico produz 16, 20 no máximo. É a cultura que a gente produz menos. Mas o resto a gente produz igual. Isso aí não é problema nenhum. Mas a uva tem uma viabilidade muito boa no semiárido, né? Tem uma viabilidade muito boa. Muito legal. E você disse que morou no Ceará, fez o curso aqui de agricultura biodinâmica. Foi o primeiro que veio para o Nordeste. Foi algo fantástico assim. Você imagine uma cadeira de uma universidade de 6 meses, vem para aqui através de uma instituição chamada Instituto L de Economia Associativa, lá do Botucatu. Hoje ele é reconhecido pelo MEC, não é? É um curso de graduação que você pode fazer. E a gente fez aqui lá no Passaré, com apoio do INCRA, Banco do Nordeste e outras coisas. E naquela época o curso custava 3.100 por pessoa. E o bom é que eu trabalhava com o INCRA e não fui sorteado. Disse, eu vou vender televisão, geladeira, tudo. Minha mulher concordou, disse, vou fazer esse curso. E fiz. Né? E de, acho que 41 pessoas, eu devo ser o primeiro que estou no campo direto assim. Tem alguns outros, meus professores, que eram o Richard, e outros, trabalham, né?
Mas consultores são poucos. Tem um de Mossoró, um de Natal, mas são poucos. E eu fiquei no campo. Só que eu fui trabalhar, eu gosto de fazer as coisas. Quantos dias eu tirei férias nesse tempo todo? Eu nunca tirei férias. Eu preciso, minha filha cobra, meus filhos também, né? Mas eu gosto do que eu faço. Minha sorte é que o que eu faço para mim é um hobby, eu adoro. E gosto de dirigir, se eu não gosto também estava perdido. Tudo isso que tu faz é... Eu faço por prazer e por amor. Eu não faço por obrigação de trabalho. Eu podia muito bem estar numa fazenda sendo gerente, uma coisa desse tipo. Mas... Já foi convidado? E muitas vezes com custos bons. Eu não vou nem lhe falar aqui, senão você vai bater em mim. E eu não quis, né? Eu prefiro passar o que eu sei para os outros, porque se eu tivesse só num canto, eu estava numa empresa ali, o cara me chamou, tem um papel assim, ó, quanto você quer para trabalhar para mim? Eu digo, rapaz, é melhor eu estar em outros lugares porque eu posso lhe ajudar mais. Né? E daí eu tô fazendo, você ganha, não é. Eu gasto você vê mais transformações, né? Eu vivo mais, né? cara. Eu tenho vivido mais, né? Eu trabalhei no Norte, eu trabalhei na Ambev, eu trabalhei em várias outras empresas assim com culturas que eu nunca. Eu trabalhei com café, eu não conhecia nem um pé de café. Trabalhei com cacau, com morango, que eu nunca achei que dava para fazer morango. Orgânico dá para fazer? Oxe, eu vou fazer em vários lugares e faço. Olha, o morango é um dos produtos pernambucano aqui agora, viu? O morango é um dos produtos que o consumidor logo desconfia, né? Quando vê. Eu vou começar a fazer num canto ali. Não vou falar onde é, mas depois você me diz em off. Não, com certeza. Né? Não só morango e outras culturas. Hoje eu estou tentando trazer para o estado do Ceará muito açaí, porque eu acho que aqui a gente tem que produzir açaí, cacau. Eu quero trazer uma cultura, fazer um teste ali, mas é uma cultura que eu trabalhei ali num grupo que não tem aqui no estado, mas tem na Bahia e tem no Amazonas, né? Vamos falar assim, para não falar a cultura. Conversando com o pessoal da ADES, o pessoal lá do SDA, a gente talvez faça um testezinho dessa cultura. Né? E daí eu trabalho muito acerola, esses projetos, todos os polos de acerola eu trabalhei dentro, e as empresas eu fui consultor de quase todas. Né? Hoje eu estou como consultor do Grupo Itaueira, da Sono Brasil, e de mais umas 2 empresas que compram acerola, assim que produzem e processam. Né? Como é que você vê a questão da tecnologia que tem evoluído ultimamente? Esse é um problema, eu acho, sabe? Porque hoje um dos maiores problemas da produção agrícola é a mão de obra. Né? A mão de obra que está faltando. Não, rapaz, é porque o pessoal, às vezes, no contexto político, cada um puxa para o seu lado. Né? Então, fora do contexto político, se a gente olhar depois da pandemia, muita gente não quis mais trabalhar para muita gente. Começou a montar seu próprio negócio. Depois da pandemia, houve um advento das empresas eólicas, não sei o que e tal, foi muito crescimento, né? E, entre outras coisas. Né? E as pessoas começaram a exigir, eu não quero mais trabalhar você por R$ 1.200, pronto. Não vou, eu prefiro ficar no programa de governo, isso daquilo, não vou, e daí? E agora? Então, o que falta no Brasil é o que sobra às vezes na China, na Itália, é mecanização. Você precisa melhorar a tecnologia de mecanização da produção agrícola. Ou então a pessoa não quer se submeter àquele trabalho mais. Não quer um trabalho que seja mais... Eu ouvi uma história ali, que uma produtora, né, que trabalha com coco, um produtor, vamos falar assim, produtor para não falar nome, trabalha com coco, falando, olha, eu tenho filhos de produtores hoje que vêm trabalhar, o pai já trabalha comigo há tantos anos, vem trabalhar e não pode com caixa de coco. A geração Z não quer pegar um caixa de coco nas costas porque fez uma faculdade. Quer, né? Mas o pai queria, né? Criou os filhos desse jeito. Então, aconteceu uma nova mentalidade e a gente não se preparou para isso. Acha que o mundo continua rodando do mesmo jeito. Ele pode estar rodando, mas as histórias são outras. Então, o empresário não se preparou. Né? Não, vai continuar sempre assim. Meu avô era assim, meu pai é assim. Não. Mas a humanidade mudou. Você tem uma geração que quer trabalhar e ganhar muito. E quer trabalhar pouco. Está entendendo? E daí, o que foi que aconteceu? A população do mundo cresceu. E precisa de comida, você está entendendo? E daí as vendas cresceram, as bugigangas cresceram, então cada um pega uma bugiganga ali, faz um salário meu, tá bom, não quero mais não. A vida é assim. Né? Tem gente grande não, que quer daquele outro jeito, mas para ser grande você precisa do pequeno. E aí? O que é que vai acontecer? Tem que robotizar, mecanizar, é o que estão fazendo, os americanos estão tentando fazer, mas nem sempre vão conseguir porque a gente ainda está um pouquinho atrasado, né? Claro, a IA está aí pulando a cada mês, de repente a gente tem uma surpresa grande aí. Mas a humanidade mudou. Nós tivemos uma pandemia que nos deixou de joelho. Então as pessoas ficaram em casa, pensaram mais. Muita gente que eu dei consultoria disse, rapaz, eu estava em casa pensando, eu usava muito veneno, fui assistir isso e aquilo, vi que eu dava minha goiaba com veneno às minhas filhas. E eu nunca prestei atenção a isso. Eu lavava só e dava, e hoje eu li, porque a internet hoje tem todo tipo de informação. Né?
Então, meu amigo, é por aí. Por isso que é a minha preocupação em fazer pessoas para fazer outras pessoas. Para mim, o importante Formação, é isso né? aí. É passar, é fazer que as pessoas cresçam, entendam e pratiquem. Valdeci vai ministrar um curso, como a gente disse, no mês de julho em Beberibe. Exato. Curso prático de agricultura orgânica e regenerativa. As lições que a natureza nos dá. 21 a 25 de julho de 2025 no CVT, Centro Vocacional Tecnológico de Beberibe. Me conta aí um pouco como é a dinâmica desse curso, Esse Valdeci. curso, lembrar que é grátis para o produtor, para o técnico, para o agrônomo. Ele não vai E para o pagar interessado, nada. sim. Para o interessado também, para as pessoas que tiverem curiosidade, porque é o seguinte, esse curso foi o seguinte, em 2000, um amigo meu, o Richard, que era diretor do Grupo Nutrilite, que era um consultor, foi meu professor, viajou para a Alemanha e me ligou, Queiroz, já fui em São Paulo, todo canto, procurei um cara que ministrasse um curso para mim, lá no Rio Grande do Norte, de onde você é, para 40 agrônomos da Ematece, né? Eu queria que você fosse ministrar esse curso, porque eu vi que você é a única pessoa que entende fruticultura e que dá para fazer isso. 40 agrônomos, não vou nada, Richard. Ele disse, rapaz, está aqui a grade do curso. Aí me deu. Aí quando ele me deu essa grade do curso, eu acredito muito em Deus, né? Eu fiquei meio aperreado, porque eu disse, passar uma semana, que era quase uma semana parado, falando disso e daquilo, rapaz, não é para mim não. Aí, na madrugada, eu mudei o curso, que é até hoje. Então, eu fiz um curso prático, onde são 3 dias de solo e 2 dias falando de planta, de insetos, de insumos, de certificação e de tudo, né? Então, eu trouxe o curso de biodinâmica de 6 meses, o curso de agricultura, que digamos, não é regenerativa, mas vamos falar que era a agricultura do Mokichi Okada, que é um tipo de agricultura um pouco diferente, que a Primavera praticava, né? Mokichi Okada. É uma agricultura japonesa, né? Sim. Então, é um tipo de agricultura... eu misturei isso e fiz o curso de agricultura orgânica. Esse curso prático, que eu chamo um curso de mudança de atitude. Esse curso, assim, não importa se você vai fazer agricultura, vai construir uma casa, um avião, vai ter um filho, vai fazer um podcast. Quando você fizer esse curso, você vai mudar a sua cabeça. Porque não sou eu. Eu digo a todo mundo isso, e o pessoal acha que é brincadeira. Eu digo, não sou eu que ministro o curso, vai ser você. Por E quê? isso não é papo de coach. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Por quê? Eu te explico aqui. Uma das coisas é o seguinte, todos nós, às vezes, podemos mais do que o que a gente pensa. Mas sim, quem é que entende mais de agricultura no planeta? Quem é que entende mais? A própria natureza está aí muito mais tempo do que a gente. Então, por que as lições que a natureza nos dá? Se eu pegar essas lições aqui e transformar elas em ferramentas para mim produzir, não é? Com a ciência que eu conheço, pegar essas lições, eu vou ter uma agricultura mais puxante, uma agricultura mais ecológica, e vou produzir um convencional com um pensamento diferente, pensando mais no solo, pensando menos no adubo, pensando nas pessoas, pensando no meio ambiente, no meu consumidor final, pensando no planeta, pensando na água. Então, eu vou ter determinadas responsabilidades e procurar tecnologias apropriadas, porque existem. Então, o curso traz isso, né? É uma semana de imersão. O cara pensa que vai para o curso e ficar sentado a semana. Desde o primeiro dele já começa a mudar. Porque o primeiro dele vai voltar a ser criança, desaprender. Então, ele vai desenhar, vai conhecer o que é uma folha, saber que uma folha tem costela, a folha tem vasos. Opa, peraí, então a planta conversa com você. A planta conversa? Conversa. Como é que o surdo-mudo conversa com você? Através de sinais, a planta conversa. É só você observar. Está entendendo? Então, você tem aqui aqueles poetas da chuva. Como é que os caras fazem aquele negócio? Eles veem sinais, não é? Então, a planta é do mesmo jeito. Então, o curso leva a isso, mas leva a microbiologia de solo, química de solo, física de solo, né? Então, ele vai entender um pouco de solo. O solo que ele pisa não é só um solo, é um ser vivo, eminentemente cheio de vida, que dá a sua produção, Um organismo, alimenta, né? um organismo que alimenta a humanidade. Então, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter conhecimento para isso. Então, em cima disso, se baseia 3 dias do curso. Mas, sabe, o curso começa no primeiro dia, numa apresentação, e depois dentro de uma mata. E se dentro da mata a gente não descobrir todas as tecnologias que a gente vai usar, a gente não faz o curso. Mas a ideia não é só isso, não. O que é uma mata? O que é uma floresta? Agricultura que você fala regenerativa, em termos de regenerar solo, regenerar... Também, porque o regenerativo, quando a gente falou tipos de agricultura, eu não falei. Existe a agricultura orgânica, a agricultura convencional, a biodinâmica e a regenerativa. A regenerativa nasceu lá nos Estados Unidos, né, por conta que a agricultura convencional tinha matado as terras. E os caras abandonaram. Aí, quando eles abandonaram algumas áreas, ficou plantas lá dentro. Eles começaram a ver que as plantas abandonadas estavam melhores. O cara, parei. Essas plantas estão melhores? O que é que faltou? Rapaz, criou mato, criou mais matéria orgânica, é isso? Então, nasceu o regenerativo dali.
Entendi. Então, as técnicas do orgânico foram utilizadas, então nasceu a agricultura regenerativa. Então, por isso, e hoje está uma moda muito grande, por isso que nesse curso nós vamos falar também, é o primeiro que eu vou falar também de agricultura regenerativa. Já ministrei mais de 120 cursos no Brasil, né? Então, eu vou falar de agricultura regenerativa para que você faça qualquer agricultura, não importa. Né? Você vai ver nos primeiros dias, eu tenho um amigo aqui, eu posso falar o nome dele, porque ele é um médico, um amigo, eu gosto muito dele, chamado Marcelo Paraíba. Né? E eu estava na reunião da Reprócia, e eu fui falar de produção orgânica, ele, não acredito muito, eu digo, vai fazer o curso? Aí ele fez. Hoje ele já é um doutor no assunto. Né? E daí eu ia falar uma coisa do Marcelo, até esqueci. Mas aí ele começou a fazer uma prática e quer fazer um trabalho dessa maneira. E ele descobriu, ele sozinho, era o cara que fazia criação de cavalo com pastoreio voisin sem irrigação, cara. E se ia na área de Marcelo, a área dele era toda verde, do vizinho estava seca, porque ele fez um trabalho de regeneração só com plantas. Então, aí ele indicou um amigo para fazer, o cara foi no primeiro dia, disse, rapaz, esse cara não está falando nada. No segundo dia, o cara veio me pedir desculpa. Disse, cara, eu achei que eu entendi de tudo, porque eu sou doutor nisso, mas vi que você tem toda a razão. Nós não entendemos, a natureza entende mais do que a gente. Então, a gente tem que ser humilde para ver a química da natureza, a biologia da natureza. E eu vi isso na universidade, mas nunca pratiquei. Então, quem sou eu? Eu tenho um mínimo de conhecimento, mas a natureza tem mais. Então, eu uso as ferramentas dela. Então, contra fatos não há argumentos, meu amigo. Então, não adianta o cara ser doutor, papa, presidente e dizer que isso não funciona, porque contra fatos não há argumento. Então, os fatos você vai ver, vai testar, vai pegar, está entendendo? E daí você vai tomar suas decisões. Não sou eu que vou tomar a decisão por você. Está entendendo? Muito então, bom. Não importa o que você vai fazer. E quem quiser mais informações sobre esse curso, pode entrar em que perfil aí do Instagram? @ Terra Ecológica, tem meu Instagram, né, que eu tenho uma empresa chamada Terra Ecológica Consultoria, né? Terra Ecológica. Terra Ecológica Consultoria, você vai colocar o Valdeci Queiroz Oficial. Né? A gente, na realidade, está publicando isso em algumas redes. O curso é limitado a 60 pessoas. Vai ser um curso, não pense que vai ficar na sala para ter sono, porque você não tem como ter sono. Nesse curso, você vai aprender sobre plantas, sobre solo, sobre o ser humano, sobre o inseto, sobre um fungo, sobre os inimigos naturais, né? Sobre os insumos que você vai usar para isso aí de maneira geral, e você vai fabricar. Você vai fazer um monte de coisa. É claro que um curso de 5 dias não dá para fazer todas as coisas. O pessoal diz, rapaz, é muito longo. Quando chega no quinto do cara, rapaz, não dá para fazer mais 2 dias não do curso? Eu digo, não dá não. Agora você vai andar. Porque não é fácil você fazer uma imersão, você sair de casa. Imagina, produtor deixar de tirar leite de vaca para fazer esse curso. Já conheço, tive em regiões que os caras tiravam leite mais cedo para fazer o curso. Então o curso tem que ser bem convincente, né? No sentido prático, né? Porque muitas vezes quem produz, seja um agricultor, seja um produtor médio, maior, ele só entende quando ele vislumbra, visualiza ali na prática. Exatamente. Né? Só para você entender. No curso você vai aprender a fazer produtos que normalmente você compra por 100, 200 reais o litro. Lá custa 6 para você fazer e é o mesmo produto. Você vai aprender a fazer dessa maneira. Você fundou o Instituto Brasil Orgânico. Me fala um pouco sobre essa instituição, como é essa junção aí de saberes. Não é que eu fundei, eu participei da fundação, sou um membro fundador. Quem fundou foi um grupo de amigos, por incrível que pareça. Tem um grupo chamado MN17. O que é o MN17? Morada Nova em 2017. Né? Foi um curso que teve lá. A gente formou esse grupo e eu comecei a colocar amigos. Foi um menino que formou para mim. Cada curso eu peço para alguém formar. Aí daí eu adotei e coloquei minha agenda. Aí chamei algumas pessoas importantes, professores, e foi agregando. Hoje é um grupo muito restrito. Né? Muito restrito. Estão grandes especialistas, empresas, Embrapa, Ministério, todas as certificadoras, os donos e proprietários estão lá, produtores, técnicos de maneira geral. E quando a gente fez esse primeiro negócio, a gente se encontrou um bocado, a gente chama os dinossauros do orgânico, lá de São Paulo, que participou das leis de orgânico, Rogério Dias, Santiago, o Richard, uma turma grande lá, a Fábio, eu não quero deixar de falar os nomes aqui, foi muita gente. Né? E formamos, já tinha um sonho do Rogério de formar uma instituição brasileira, porque você tem as instituições da agricultura e outras, mas não tinha uma para orgânico. Né? Tinha aqui, olha, nós formamos uma instituição nacional. Todos nós somos voluntários e o Instituto hoje ele tem vários setores. Tem o setor de advocacy, está dentro do Ministério, está dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, vendo a questão de leis para beneficiar produtores do Brasil inteiro, produtores, consumidores e muito mais. Então, o Instituto hoje, o presidente é o Santiago, o vice-presidente é o Espíndola, que é da Embrapa. Antes era o Rogério Dias e a Bela Gil, não é, que era uma cozinheira que trabalha com produtos orgânicos e tal, né?
E nós temos uma turma muito boa. E o Instituto faz um trabalho de conscientizar, tentar desenvolver projetos, ajudar, né, a esclarecer o que é agricultura orgânica, tanto para produtor como para consumidor, né? E agrega vários profissionais, e agora a gente está melhorando muito, que seria muito interessante que as pessoas pudessem se interessar. Eu sou um sócio contribuinte do Instituto. Eu pago X por mês, pouca coisa, porque a gente não quer muita coisa, para ninguém mandar no Instituto, todo mundo manda, qualquer um pode ser o presidente, qualquer um pode ser secretário, isso e aquilo. Nós temos uma única secretária que a gente paga ela. Só que o trabalho que a gente faz é como se fosse um trabalho de um prefeito que faz a parte como é que chama, de esgotos da cidade. Ninguém vê, né, essa parte. Infraestrutura. Infraestrutura. E a gente está fazendo isso para agregar e procurar políticas públicas que ajudem a produção brasileira, seja agrícola, seja regenerativa, mas com foco na agricultura orgânica, né? Uma coisa que a gente não abordou aqui, a certificação. Pois é. Certificação, acho que é um assunto também que rende muito, mas quais são os desafios hoje para você fazer um produto certificado? Olha, até meados de 2000 e pouco, a gente não tinha uma lei brasileira. Nós temos uma lei hoje, lei 10.831, né? E hoje tem uma portaria 51 que define quais são as normas de agricultura orgânica no Brasil. Por quê? A Argentina, na época, tinha, né? A Europa tem sua legislação, né? O Canadá tem, os Estados Unidos tem sua legislação, o Japão tem sua legislação, a gente não tinha. Hoje a gente tem uma lei. Essa lei é uma lei protetiva, porque imagine você consumidor, quer consumir um produto orgânico, você vai para o médico ou qualquer coisa, você quer consumir um produto orgânico. E daí você vai no mercado e consome, porque você vê, mas qual é a garantia que você tem que aquele produto é orgânico? Então você precisa infelizmente, né, era para ser diferente, mas você precisa de alguém que acredite isso para você. Então, assim nasceram as certificadoras. Hoje você tem as certificadoras sociais, tem as certificadoras por auditoria, que são alguns institutos, né, que são registrados no MAPA e são fiscalizados tanto pelo MAPA como pelo Inmetro. E esses institutos detêm, né, os selos de outros países, né? Como a parte europeia, como a parte americana, japonesa, canadense e tudo mais. E o cliente que quer comprar, ele precisa ter a garantia que aquele produto é certificado. Infelizmente, isso gera muita burocracia. É chato pra caramba, não tenha dúvida, certo? Nós temos a legislação brasileira, a legislação europeia que a gente utiliza muito, que se baseou, inclusive, a brasileira, e a legislação americana que se utiliza mais. Mas é um arcabouço de burocracia, infelizmente, para garantir ao cliente final. Que não é barato muitas vezes, né? Que não é barato muitas vezes, mas hoje as próprias instituições, por exemplo, o Sebrae dá um apoio muito grande nisso ao produtor. O produtor, para certificar, digamos que um pequeno produtor, anualmente ele pague aí 2.500 a 3.000 para uma certificação. Isso vale a pena para ele? Vale, mas muitas vezes ele não pode pagar. Então, essas instituições bancam 70% disso aí. Até das consultorias bancam quase tudo, né? Então, existe um apoio já há muito tempo, desde o início, dessas instituições ao produtor que queira certificar até um determinado faturamento, né? Então, acho que até 4 milhões de reais ela ajuda. A partir daí, o cara já cresceu o suficiente para bancar suas coisas, né? Para bancar suas coisas, né? Então, muito bem. Valdeci, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que essa conversa, eu espero que quem assistiu, não acompanhou essa conversa até aqui, possa ter tido a chance de obter informação, conhecimento e, a partir daqui, se interessar mais pelo assunto. Porque eu acho que é sempre válido a gente conversar sobre sustentabilidade. Claro. Né? Trazer para o espectador uma visão diferente, para que ele entenda o contexto em que ele... o alimento que ele consome, de onde vem, as possibilidades de onde ele pode vir, tendo em vista que o mundo tem esgotado a responsabilidade dele, cara. A gente tem que ter responsabilidade do nosso planeta. Você viu quanto lixo tem nas regiões? Então, o pessoal tem que ter responsabilidade com isso. Você toma água do rio, toma água daqui e dali, tem um custo de tratamento. Se a gente tivesse mais responsabilidade com a agricultura, com o meio ambiente, a gente tem um custo menor, a gente tem mais saúde, né? Eu gostaria de falar novamente aqui do curso, rapidinho. Por favor. Pode ser? Pode, ficar à vontade. Dizer o seguinte, que
Tá nas redes sociais, você colocar curso prático de agricultura orgânica, vai ver. Mas só tem Existe, pouco mais de 30 vagas agora. tem um Google Form, tem que se inscrever o quanto antes, né? Esse é um curso que está sendo patrocinado pelo Banco do Nordeste, Governo Federal, o Sebrae está dando apoio e outras instituições. A iniciativa desse curso é do CDL lá de Beberibe e da minha empresa Terra Ecológica Consultoria. E é um curso grátis, é muito difícil você ter um curso desse grátis. Um curso desse custa caro, porque você tem sementes que você vai ensinar o pessoal a fazer coquetel de plantas, você tem produtos naturais que vai fazer fórmulas, né? Tudo isso tem um custo, né? Então, tem algumas instituições que estão dando apoio aqui, mas o apoio, de maneira geral, é porque é um curso grátis, vai ter alimentação e tudo mais. Não gosto nem de falar que tem alimentação, senão todo mundo quer ir pela comida. Não, mas certamente será um curso muito bem-vindo e quem tiver a sorte e puder também participar. Então, nós vamos fazer esse agora, mas vai ter outro também em Morada Nova, mas vai ser lá na frente, outubro ou novembro, certo? Mas esse aqui seria importante o pessoal completar logo as vagas, né? Porque você é 60, e se tiver mais, a gente depois vai fazer um outro curso desse. O importante é fazer profissionais capacitados que possam ajudar o produtor a desenvolver uma agricultura, né, mais com responsabilidade, uma agricultura mais inteligente. Bom, muito obrigado então, Valdeci. Obrigado a você, meu amigo. Prazer estar aqui com você. E se você curtiu esse episódio, compartilhe com alguém que pode se interessar por saúde, meio ambiente, futuro da nossa comida, né? Aproveita e segue aqui o podcast no seu tocador favorito e nas nossas redes sociais. A gente se encontra então no próximo episódio do Frequência Rural, Conexão Direta com o Campo.